gente! Hoje eu vou falar com vocês sobre Deus. O que é Deus para mim? Aqui eu vou estar falando sobre como eu vejo Deus, a minha visão de Deus, né? E assim, para mim, Deus, eu sempre questionei o que era Deus. Desde a minha infância eu questionava o que era Deus, né? Eu nunca consegui ver Deus de uma forma limitada como as outras pessoas conseguiam. Eu nunca consegui acreditar que Deus era algo que não tivesse penetrando em tudo. Isso eu já trouxe comigo. Isso já veio dentro de mim. Então, quando as pessoas colocavam Deus como alguém punitivo ou que alguém que julgasse, eu nunca concordei com isso. Eu sempre questionei e as pessoas não sabiam como explicar. Eu sempre soube que na minha intimidade Deus estava presente o tempo todo, ou seja, não tinha nada que eu pudesse esconder de Deus. Eu sempre tive essa percepção. E aí, crescendo, eu comecei a entender, a ter uma percepção, crescendo e estudando, né? A ter uma percepção de que aquilo que eu já trazia dentro de mim era real, sabe? Então, por exemplo, o que é Deus para mim? Para mim, Deus é como se fosse um oceano, né? Deus é um oceano onde tudo e todos está dentro desse oceano. Ou seja, é um oceano de energia que todos nós estamos submersos nessa energia. Essa energia está em tudo, em todo lugar, dentro, fora, como um grande oceano mesmo, sabe? Então, Deus para mim não é um espírito que está em tal lugar. É uma força, é uma consciência, é uma energia suprema, inteligente, sábia, e que nós somos fragmentos dessa força, né? Dessa energia. E então, essa coisa de que Deus castiga, essa coisa de colocar ego em Deus, sabe? Nunca entrou na minha mente. Isso nunca conseguiu fazer. Eu nunca consegui entender isso, ou isso nunca permeou meus pensamentos de um Deus punitivo, de um Deus que julga. Então, por isso eu sempre me senti muito livre dentro de mim. O que direcionava, que sempre direcionou a minha vida, a verdade. Eu ser de verdade, eu ser leal comigo mesma, eu ser verdadeira comigo mesma. Então, eu nunca imaginei, eu acho que eu falei, né? Que eu nunca imaginei que eu poderia fazer qualquer coisa escondida que Deus não percebesse, que Deus não estava vendo, que estava passando desapercebido de Deus. Ou seja, eu sempre me senti parte de Deus, eu sempre me senti conectada a Deus, sabe? Então eu sempre tive muito cuidado no que eu ia fazer, como eu ia fazer. Então, por isso que para mim essa coisa do certo e errado, ela nunca foi, apesar de eu também utilizar esse termo certo e errado, né? Mas eu uso mais como uma forma de expressão do que por acreditar o que é certo e errado. Tudo é como é aquilo que é, dentro do nível de consciência de cada um. Só que eu sempre me senti responsável pelos meus atos, né? Eu sempre escolhi o que eu queria viver, eu sempre me dei esse direito, mas eu sempre soube que as consequências também pertencem a mim, né? E, e aí eu vejo algumas pessoas falando, né, sobre Deus de uma forma tão punitiva ou cheia de crenças, ou segue, como é que se diz? Segue algumas religiões que pregam coisas que a própria pessoa que segue não cumpre. Como, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, o sexo antes do casamento. Ou ter que casar, né?
sei lá, tem que casar para poder, enfim, ter relação sexual, você tem que ser casada, você tem que seguir ali um rito totalmente, como é que eu vou dizer? Mesmo um papel, um casamento, um papel. O que que um papel, eu sempre me questionei isso, o que que um papel tem a ver, né, de você poder sentir prazer com uma pessoa, trocar uma energia com uma pessoa, o que que aquele papel tem a ver com isso, né? O que que aquele papel te reforça? Só que você via que na prática as pessoas que acreditavam nisso, elas não cumpriam, elas sempre transavam antes do casamento, elas se engravidavam antes do casamento, e aonde ficava todo esse castigo, essa punição? É uma contradição entre Deus perdoa e Deus castiga. Ah, não, mas se você se arrepender, Deus perdoa. Então eu posso fazer o que eu quiser e depois dizer que eu me arrependi, que Deus me perdoou. Então essas coisas nunca entraram na minha mente. O sexo antes do casamento, ou se eu fizer tal coisa, eu vou ser punida, né? Deus vai me punir, Deus vai me castigar. Então eu nunca tive essa visão de Deus. Eu sempre tive uma visão de autorresponsabilidade, né? E eu sempre tive muita fé. Para mim, e o que é a fé para mim? É eu viver tudo o que eu tinha vontade de viver com entrega total, acreditando que eu me entregando para as experiências que eu escolhi experienciar, eu estava protegida. No fundo, eu sempre percebi isso. Protegida de quê? Protegida na hora de sofrer as consequências. Eu já tinha essa percepção, essa coisa dentro de mim gravada de consequências. Nunca existiu a punição na minha mente, mas eu sempre sabia, sempre fui autorresponsável, achei a palavra, eu sempre fui autorresponsável. Então, eu sempre vivi tudo o que eu quis. Então, isso não significa que eu não errei, isso não significa que eu não sofri consequências não tão boas, mas eu não vejo as consequências do que eu já vivi como coisas graves, sabe? Eu sinto mais que eu tinha pouca consciência para entender, e quando a gente não tem consciência para entender as consequências, a gente sofre mais. Por quê? Porque a gente, quando está muito na vitimização, se sentindo vítima, a gente se entrega para o sofrimento. E quando você já está mais desperta, você está mais consciente, você toma atitude com uma entrega, e quando as consequências vêm e que você começa a querer entrar na vitimização, você já não se permite mais. E aí é onde você sofre a dor, mas você sente a dor, melhor dizendo, mas você não entra em sofrimento. É muito interessante isso, gente. É muito interessante. Então, com isso eu vejo que as pessoas, elas creem em Deus, mas elas não vivenciam Deus no dia a dia delas. Entende? Crenças limitam, experiências libertam. Então as pessoas, elas ficam bajulando Deus todos os dias, puxando o saco de Deus, como se Deus tivesse um ego, que quanto mais você fica inflando, mais você está protegido, acolhido, mais você vai ser perdoado. E não é assim que funciona. Deus não tem um ego. Deus não quer adoração. Deus quer você viver Ele no teu dia a dia. Viver Deus é diferente de acreditar em Deus. E o que é viver Deus? É viver em verdade.
É ser de verdade. E o que é ser de verdade? Você ser o que é, sem esconder, sem a necessidade de esconder para o outro, para os outros o que você é. E é se dar o direito de experimentar várias coisas de uma forma inteira e de uma forma verdadeira. Você experimentar o que você quer experimentar. Não de uma forma escondida, mas de uma forma livre, sendo leal com as pessoas envolvidas. Entendem? Deu para vocês entenderem? Então, crer em Deus é uma crença. A maioria das pessoas, elas não vivenciam Deus, elas têm Deus como uma crença. E a crença, ela é algo colocado em você. Você aprende aquilo, né? Você aprende a acreditar em Deus. Mas quando você desperta, você ou reconhece que você vivia Deus e não se dava conta, ou você passa a viver Deus no teu dia a dia. E aí você se torna livre, livre. Deus numa totalidade. Você vive o que você quer viver, você não se culpa, você não se condena, você não se critica, você não se pune. E aí, quando você sente isso, automaticamente as pessoas à tua volta também sentem isso. Elas também começam a sentir isso, porque é meio que contagioso. Não tô fugindo muito não, tá, gente? Vai sentindo aí com o coração de vocês. Porque elas também começam a se soltar mais, elas também começam a se libertar mais das crenças. Então, Deus é experiência. Deus não é eu acredito em Deus. Eu acredito em Deus. Eu não acredito no Deus que todo mundo acredita. Eu não tenho as crenças enraizadas que todo mundo tem. E eu limpo todos os dias alguma crença que eu reconheço. Quando eu tenho alguma dificuldade em alguma coisa, eu quero logo descobrir qual é a crença que eu tenho que está atrás daquela dificuldade. Aí eu vou limpo. E aí você começa a ver tudo com mais liberdade. Por um lado, as pessoas até se contagiam, né? Elas também recebem aquilo de você, mas por outras elas também, muitas não entendem. Eu vou contar uma situação para vocês que é a forma como eu sinto, como eu vejo hoje. Então não adianta nem eu querer mostrar a forma que eu vejo para o outro, porque o outro cheio de crenças ainda, limitante, não vai me entender, como não adianta o outro querer trazer uma crença para mim que eu também não vou entender. Então, eu conversando com meu esposo, ele falou assim, olha, você tem que conversar com a nossa filha mais velha, para ela porque ela, por exemplo, ela vai para um lugar, ela quer pegar trilha, isso é perigoso. Se acontecer alguma coisa, pode ter alguém lá e papapá. E eu falei para ele assim: olha, eu já conversei com isso, dos perigos para ela. Só que ela já tem 19 anos. Se ela quiser, ela vai fazer. Então não adianta eu colocar medo nela para que ela não faça. Eu coloco consciência. Você planta uma semente. Eu sou assim, eu planto uma semente na cabeça das minhas filhas. Só que eu tenho que deixar que ela semeie. Sabe? Eu não posso ir lá e enfiar já o negócio plantado ali, né? A semente, ela tem que ir como semente, ela não pode ir já como uma planta, uma flor. Não é assim que funciona quando você entra no mundo do outro. Então, e se tiver que acontecer,
Se esse for o destino dela, vai ser assim. O que eu passo para ela é que ela é responsável pelos atos dela. Se ela facilitar que algo de ruim aconteça a ela, ela é responsável por isso. Então eu coloco a consciência nela. E aí ele não entende porque ele fica muito preocupado e eu não fico, eu fico tranquila. Porque se for o destino dela, eu não posso evitar. Ele não pode evitar, ninguém pode evitar. Então, como que a gente pode colaborar na vida do outro? Colocando semente, colocando consciência. Que eu sou responsável pelos meus atos. E que o outro é responsável pelos atos dele. E aí, eu não posso falar para ela, eu não posso colocar medo, eu não quero colocar medo, porque se eu colocar medo naquela situação, aquele medo não vai ficar só naquela situação. Aquele medo, ele vai ser direcionado para outras áreas da vida dela e ela vai travar. Entende? Então eu prefiro colocar semente naquilo. Olha, você já viu o que acontece com as pessoas, o que pode acontecer com as pessoas quando elas se expõem a esse perigo, porque é um perigo. Você não sabe o que te espera lá. Então eu plantei uma semente. E aí, quando ela pensar em ir fazer uma trilha, ela vai lembrar do que eu disse a ela. Porque eu coloquei nas mãos dela a responsabilidade da atitude dela. Eu não trouxe para mim. Eu não estou misturando tudo, tá? Mas isso é para vocês entenderem a minha visão. Como você aceita mais as coisas. Então, quando você começa a plantar semente nas pessoas, você começa a se desapegar do controle. Isso é ter fé. Isso é viver Deus todos os dias. Entende? Você não acredita mais em nada. Você sabe, você tem a certeza que está tudo certo como está. Isso não significa que se esse for o destino, eu não vou sentir dor no momento que acontecer. Mas eu não tenho controle. Esse controle não é meu. A gente tem um controle dos filhos quando eles são pequenos, né? A gente tem um controle do nosso espaço. Mas você tem que saber a hora de não interferir diretamente no espaço do outro. De uma forma negativa. Você pode tocar o espaço do outro com carinho, com cuidado, plantando semente. Mas se você invade, você está danificando o teu espaço e o espaço do outro, entende? Então, isso é viver Deus. Tudo está certo como está. O que as pessoas precisam é entender que elas são responsáveis pela vida delas. Até uma idade, o pai, a mãe, ele é responsável pelo filho. Depois de uma certa idade, os filhos passam a ser responsáveis por eles mesmos. Em todos os sentidos. Então, se ela tem a liberdade de escolher para onde ela vai, ela também vai ficar com as consequências da escolha que ela teve, que ela fez. Isso é deixar que cada um viva o que precisa viver. É confiar que Deus cuida de tudo, do que eu não posso cuidar. Torno a falar, o que tiver que acontecer, vai acontecer. E eu vou sentir dor, mas eu não vou sofrer. É isso, gente. Vivam, né? Vivam mais Deus, ao invés de crer em Deus. Viver Deus
A fé é você saber que tudo está certo como está. E você está sempre consciente de o que você pode fazer. E você fazer o que você pode fazer. E você saber até onde você pode ir. No teu espaço e até onde você pode entrar no espaço do outro. Entende? Isso é viver com consciência, isso é viver Deus. Deus é consciência. Deus é consciência. E com isso você se sente livre e você deixa o outro também livre. Você abre mão do apego, do poder. Porque a gente não tem controle de nada. A gente só tem controle de como nós vamos nos comportar perante aquilo que acontece. Isso é viver Deus. É isso, gente. Curtam, compartilhem, deixem o like de vocês, se inscrevam no canal, tá bom? E comentem porque eu gosto. Beijo pra vocês, até o próximo vídeo.